Então, galera, uma revisãozinha rápida sobre energia elétrica. Vamos começar então aqui, em primeiro lugar, conceituando essa questão aí da energia elétrica. Bom, o conceito de energia elétrica vem do conceito de potência elétrica. Vamos lembrar que potência é uma relação entre trabalho e tempo. E lembrando que trabalho, lá da física clássica, é igual à variação da energia. No nosso caso, o trabalho elétrico é igual à variação da energia elétrica. Então, quando nós calculamos energia elétrica, nós vamos trabalhar pensando na equação em que a potência é igual à variação da energia elétrica durante um certo intervalo de tempo. Muito bem, se nós estamos falando em energia elétrica, então vamos isolar energia elétrica e vamos dizer que ela é o produto da potência pelo intervalo de tempo em que ocorreu o fenômeno que nós estamos estudando. Se nós estivermos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, então, para nós, energia elétrica no Sistema Internacional é medida em joules e, consequentemente, vai ser resultado do produto de uma potência que no Sistema Internacional de Unidades é medida em watts e por um intervalo de tempo que tem que ser medido em segundos. Portanto, no Sistema Internacional de Unidades, 1 joule de energia é igual a 1 watt de potência durante um intervalo de 1 segundo. Mas nós temos uma forma usual e muito comum para ser medida energia elétrica. E essa maneira usual é aquela em que a energia elétrica é medida em quilowatts-hora. O quilowatt-hora já diz exatamente para você o que você precisa fazer com as unidades. A potência agora tem que ser em quilowatts. E o seu intervalo de tempo tem que ser em horas. Então, todo exercício que fala em energia elétrica em quilowatts-hora, você já sabe. Potência em quilowatts, tempo em hora. Para não esquecer que 1 quilowatt é igual a 1000 watts. Por isso, quando você quer transformar watts para quilowatts, você deve dividi-los por 1000. Isso aqui é igual a quilowatt. Muito bem. Vamos então agora trabalhar aí na nossa revisãozinha desse conteúdo, resolvendo o primeiro exercício, que é o seguinte, exercício fácil, mas que aplica esse conceito diretamente aí para nós. Ele diz o seguinte: uma lâmpada de 40 watts fica ligada durante 4 horas por dia, durante 15 dias. O consumo de energia em quilowatts-hora nesse intervalo de tempo é... Então vamos lá, ó. Nós temos que a potência da nossa lâmpada é 40 watts. Nós temos também que o tempo em que ela fica ligada são 4 horas por dia durante 15 dias. Isso aqui vai dar para nós um tempo total de 60 horas. Então, nós temos uma lâmpada de 40 watts que fica ligada durante 60 horas. Qual é o consumo de energia em quilowatt-hora para essa lâmpada? Lembrando que, então, a energia elétrica é igual ao produto da potência pela variação do tempo. E ele quer em quilowatts-hora. Muito bem, para a gente conseguir isso, nós vamos fazer, então, o seguinte. A energia elétrica é igual ao produto da potência, 40 watts, para transformar em quilowatts, a gente tem que dividir por 1000. Então, isso aqui, esse cálculo que eu estou fazendo aqui, que eu marquei de verdinho, é para quê? É para que a gente já esteja trabalhando aqui com quilowatts, vezes 60 horas. Muito bem, agora ficou fácil. Vamos fazer assim, ó, vamos cortar esse zero com esse aqui, o zero do 40 com o zero lá do 1000. Vamos cortar o zero do 60 com o outro zero do 1000. Então,
sobrou para nós terminarmos de resolver nosso exercício o seguinte: 4 vezes 6, 24, dividido por 10. Resposta, 2,4 kWh. Essa foi, então, a energia elétrica consumida no intervalo de tempo. Resposta, alternativa A. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos para um outro exercício agora, um pouco mais complicado, que é exercício da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele diz o seguinte: o quadro a seguir apresenta os equipamentos elétricos de maior utilização em uma certa residência e os respectivos tempos médios de uso e funcionamento diário por unidade do equipamento. Vamos dar uma olhada no quadro. O quadro é esse aqui, ó. Ele diz lá que nessa residência tem vários tipos de lâmpada, televisor, chuveiro elétrico, máquina de lavar, ferro elétrico, secador de cabelo e geladeira. Para cada um deles está dando a potência e o tempo de uso diário desses aparelhos aí. Voltando ali para a pergunta, diz assim, ó: todos os equipamentos estão ligados em uma única rede elétrica alimentada com a voltagem de 220 volts. Para a proteção da instalação elétrica dessa residência, ela está ligada em um disjuntor, isto é, uma chave que abre, interrompendo o circuito quando a corrente ultrapassa um certo valor. Vamos lá então para as perguntas. Assinale as proposições corretas. Somente os 2 chuveiros elétricos consomem 195 kWh em 30 dias. Vamos lá. Na tabela, nós temos aqui, ó, os 2 chuveiros elétricos, que estão nessa linha aqui, ó, 2 chuveiros elétricos. Cada chuveiro elétrico tem um consumo de 6.500 watts durante 30 minutos. 30 minutos corresponde a meia hora. Veja que na hora que a gente vê a energia ali na outra linha, ó, essa energia está em watts-hora e não em quilowatts. Nós podemos calcular facilmente qual é a energia em watts-hora que esses chuveiros consomem. Para isso, basta, ao invés de 30, nós utilizarmos, vamos ver aqui, ao invés desses 30 que estão aqui, ó, nós vamos utilizar meia hora. Então, nós vamos ter aqui meia hora. Como são 2 chuveiros, então o nosso cálculo para os chuveiros ficaria assim, ó: 2 vezes 6.500 vezes meia hora. Mas 2 vezes meio não faz diferença. Portanto, nós temos um consumo aqui de 6.500 watts-hora para o nosso chuveiro. Então, aqui, ó, consumo do chuveiro, 6.500 watts-hora. Mas o exercício diz para nós que eles estão consumindo 195 kWh em 30 dias. Para nós chegarmos na resposta do que está sendo solicitado aqui, nós vamos ter que pegar esses 6.500 watts-hora que estão aqui e vamos transformar em quilowatts. Para isso, nós vamos dividir por 1.000. Então, vamos fazer isso aqui agora já. 6.500 watts-hora. Aqui, 6.500 watts-hora, dividido por 1.000, vão se transformar em quilowatts-hora. Vou cortar esses 2 zeros com esses 2 ali. 65 dividido por 10 deu 6,5. Então, vejam, nós temos 6,5 kWh consumidos por dia. Quanto nós consumimos em 30 dias? É 30 vezes 6,5. Quanto é que vai dar esse cálculo aí? 30 vezes 6,5. Vai dar exatamente 195 kWh. Esse aqui é o consumo do mês. E, conforme nós temos ali na afirmação 1 do nosso exercício, o consumo é 195. Então, essa você pode assinalar porque ela está correta. Na 2, diz o seguinte: considerando os equipamentos relacionados, o consumo total de energia elétrica em 30 dias é 396 kWh. Vamos voltar lá para o nosso exercício. Ele está pedindo as respostas em kWh.
Então, vamos lá, vamos primeiro de tudo calcular para cada aparelho aqui qual é o consumo diário, porque depois nós vamos ter que multiplicar por 30 para encontrar o consumo mensal. Então, veja aqui, ó, nós temos 3 lâmpadas de 40 watts, 5 horas por dia. Essa conta é qual? É 3 vezes 40 vezes 5. 3 vezes 40 dá 120, vezes 5 nós temos aqui então 600. 4 lâmpadas é 4 vezes 60 vezes 3. Tá? 4 vezes 60, 240 vezes 3, 720. 3 lâmpadas de 100 vezes 4 horas, 1.200. 2 televisores de 80 vezes 8 horas. Então, nós temos aí 2 de 80 dá 160 vezes 8 horas por dia, são 1.280. Uma máquina de lavar, chuveiro elétrico nós já calculamos. Uma máquina de lavar de 300, 1 hora por dia, só os 300 mesmo. Um ferro elétrico de 1.200, funcionando apenas 20 minutos por dia. Olha aqui o que é 20 minutos, pessoal. 20 minutos é 20/60 de hora, ou seja, 1/3 de hora. Então, aqui ó, nós temos o ferro elétrico de 1.200 vezes 1/3 de hora. Quanto é que vai dar isso? 1.200 dividido por 3, 400. Um secador de cabelo de 1.200 por 10 minutos. Olha 10 minutos aqui, ó. É 10/60 de hora. 1/6 de hora. 1/6 igual 1.200 dividido por 6, 200. E uma geladeira de 600, 3 horas, 1.800. Somando isso tudo, 200 com 600, com 720, com 1.200, com 1.280, com 6.500, com 300, 400, 200, mais 1.800. O total diário são 13.200 watts-hora. Se você tem 13.200 watts-hora e você quer saber se em 30 dias você gasta 396 kWh, que é o que a nossa pergunta 2 aqui está perguntando para nós, então a conta que você tem que fazer é essa aqui, ó, para encontrar o teu consumo mensal. Então a conta nossa agora vai ser a seguinte: 13.200 dividido por 1.000 para transformar em quilowatts. Isso aqui é vezes 30 dias. Vamos ver quanto é que dá isso. Ó. Corta esses 2 zeros com esses 2, mais esse zero daqui com esse aqui, ficou 3 vezes 2, 6 e vai 1. Vai 1 não. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 1, 3. 396 kWh. O nosso exercício afirma exatamente isso, por isso a 2 também está correta. No 4, ele diz o seguinte para nós: é possível economizar 32,5 kWh em 30 dias, diminuindo em 5 minutos o uso diário de cada chuveiro. Então, vê, ele pede o que nós economizamos, dizendo que temos que economizar 5 minutos por dia o uso de cada chuveiro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo da economia.
Então vamos, ao invés de calcular o consumo e calcular, então vamos calcular aqui qual é a economia gerada pela redução de 5 minutos diários no uso de cada chuveiro. Então, olha só voltando ali na questão, ó, ele está dizendo que é para diminuir 5 minutos o uso diário de cada chuveiro. São 2 chuveiros. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que é para você pegar os 2 chuveiros de 6.500 watts e calcular o quanto que 5,60 de hora, isso aqui são minutos transformados em hora, em 30 dias representam de economia. Ó, repetindo, atenção ali, ó, repetindo, 2 chuveiros de 6.500 watts, 5 minutos por dia, transformando em horas, dá 5 dividido por 60, vezes 30 dias. Quanto isso representa de economia? Bom, 30 eu vou simplificar com 60. Aqui fica 1 e aqui ficam 2. 2 eu vou simplificar com esse outro 2 aqui, ó. Corto esse 2 com esse 2 que sobrou. E agora, não posso esquecer de uma outra coisa. O meu 6.500 está em watts. Eu tenho que transformar ele em quilowatts. Dividir por 1.000. Então, posso cortar esse 0 com esse, mais esse com esse aqui. No fim, eu tenho a seguinte conta para fazer. 65 vezes 5 dividido por 10. 65 vezes 5 dividido por 10. Mais uma vez, 5 com 10, aqui fica 1 e aqui fica 2. 65 dividido por 2 dá 32,5 kWh. Vamos voltar lá. E aí ele diz justamente isso no 4, que a economia vai ser de 32,5. Então vocês percebem que eu calculei quanto gastaria se usasse esses 5 minutos. O que gastaria é o que economiza, obviamente. Na 08, ele diz que se os 2 chuveiros forem usados simultaneamente, estando ligados a uma mesma rede e com um único disjuntor, esse teria que suportar até 40 amperes. E agora? Agora é o seguinte, ó. O exercício que nós temos agora é um exercício que trata do seguinte. É um exercício de fusível. Então vamos ver como é que nós vamos trabalhar esse exercício de fusível. Deixa eu apagar aqui primeiro. Pronto. Para podermos resolver aqui. Então, no exercício de fusível, na realidade, ele é um exercício que nós chamamos de potência máxima. Então, como é que eu calculo a tal da potência máxima? A potência máxima, ela vem da equação da potência, que é essa aqui, ó. Potência, diferença de potencial e corrente. O PUI, P igual a U vezes I. Só para lembrar das unidades, potência em watts, o U em volts e o I em amperes. No caso de potência máxima, o I é o I do fusível ou do disjuntor. Então, no nosso caso aqui, qual é a potência máxima de um circuito que está ligado numa rede de voltagem 220 volts para um fusível de 40 amperes? Então, veja aqui, ó, aqui a rede é 220 volts para esses 40 amperes. Então, voltando para o nosso cálculo, eu tenho uma potência que eu quero descobrir para um U de 220 volts e um I máximo de 40 amperes. A potência máxima que eu vou ter aqui é 220 vezes 40. Não pode passar disso. Se passar desse produto, o fusível vai cair, queimar, ou o disjuntor vai cair.
220 multiplicado por 40 220 multiplicado por 40 são 8.800 watts. É o máximo de potência que esse circuito suporta. E se eu ligar os dois chuveiros junto, são 6.500 vezes 2, dá 13.000 watts. Ora, 13.000 watts é muito mais que 8.800. Consequentemente, o que ele afirma aqui? Que o disjuntor teria que suportar correntes de até 40? Está errado. As correntes seriam muito maiores do que 40 e o disjuntor vai, nesse caso, queimar. Em 30 dias, na 16, se o kWh custa 20 centavos, a despesa correspondente apenas ao consumo das lâmpadas é R$ 16,32. Muito bem, vamos voltar para cá agora e vamos trabalhar com essa situação aí agora, que é a situação da nossa potência apenas das lâmpadas. E vamos ver quanto é que elas gastam aí por mês. Então, dentro desse nosso exercício bem completo, com bastante solicitação de informação da Federal de Santa Catarina. Então, vamos nele. Então, veja aqui, ó, eu tenho de lâmpadas o quê? Eu tenho aqui, ó, 4 lâmpadas, depois mais 3, depois mais 4, mais 3 aqui. Então, eu tenho esse conjunto aqui de lâmpadas que representam, na realidade, esse consumo aqui que nós estamos vendo, que é a soma desses 4 valores, que é o consumo das lâmpadas. 200 mais 600 mais 720 mais 1.200. 2.720 watts-hora. Então, esse é o consumo diário das lâmpadas. Ele diz assim, ó, que se o quilowatt custa 20 centavos, a despesa correspondente apenas ao consumo das lâmpadas, então vê, ó, se o quilowatt custa 20 centavos, ele está dizendo que a despesa das lâmpadas é R$ 16,32. Então, como é que nós vamos fazer para chegar aqui na resposta disso? Em primeiro lugar, a gente vai pegar o watt-hora, vai dividir por 1.000 para transformar em quilowatt, porque o preço é por quilowatt-hora. Vamos multiplicar por 30, porque são 30 dias, e vamos multiplicar por 20 centavos o preço de cada quilowatt-hora. E aí, novamente, simplificar o que for possível, cortando esse zero com esse, mais esse outro zero com esse aqui, tá? E aí nós vamos fazer a nossa conta, que vai ser 272 vezes 3 vezes 20 centavos e pegar esse valor e dividir por 10, que é o que sobrou ali embaixo, e a resposta vai dar 16,32. Portanto, o consumo mensal das lâmpadas é R$ 16,32, conforme está escrito na alternativa 16, que deve também ser assinalado. Aí, na 32, ele diz: em 30 dias, o consumo da geladeira é menor que o consumo total dos 2 televisores. Veja só, o consumo da geladeira é de 1.800 watts. E o consumo está aqui, ó, esse aqui é o consumo da geladeira, 1.800 watts-hora diário. E o consumo dos 2 televisores é 1.280. Se a geladeira consome mais por dia, também vai consumir mais por mês. Consequentemente, a afirmação que o consumo de energia é menor que o dos 2 televisores está errado. E depois, no 64, diz novamente que em 30 dias o consumo de energia das lâmpadas, olha ali, ó, o consumo de energia das lâmpadas, de novo, né, é menor do que o consumo da geladeira. Então, voltando ali para o nosso exercício, o consumo de energia das lâmpadas que nós calculamos por dia é
2.720 watts-hora, enquanto que o da geladeira é apenas 1.800. Portanto, as lâmpadas consomem mais do que a geladeira. E aqui está dizendo que é menor. Consequentemente, o resultado desse exercício é 16 com 4, 20, com 2, 22 e mais 1. A resposta somatório deles é 23. E para encerrar, então, aí essa nossa revisão, mais um exercício que caiu no Enem, que aborda um conteúdo bastante semelhante. Ele diz o seguinte: podemos estimar o consumo de energia de uma casa, considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. E a tabela aí abaixo, que fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Aí vem a pergunta: suponha que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos. O consumo de energia elétrica mensal dessa casa é aproximadamente valores em reais. Para resolver, eu criei uma nova tabelinha aqui em que nós vamos poder efetuar os nossos cálculos. Observe um detalhe diferente do exercício da Federal. Esse aqui já traz horas e quilowatts, portanto vai sair o valor do cálculo diretamente para nós. Ar-condicionado 1,5 vezes 8 vai dar 12 kWh por dia. 3,3 do chuveiro vezes 1/3, então 3,3 vezes 1/3, 1,1 kWh por dia. 0,2 vezes 10 do freezer dá 2. 0,35 vezes 10 da geladeira, 3,5. E 0,10 vezes 6 das lâmpadas dá 0,6. Somando, 6 com 5, 11, com 1, 12. Vai 1 aqui. 2, vai 1 aqui. 2 e 1, 3. E 1, 4 e 2, 6 e 3, 9. E 1 lá, 19,2 kWh. Isso aqui é o consumo por dia. Mas o nosso exercício quer saber o consumo em 30 dias, considerando o preço de 40 centavos o kWh. Então, o cálculo que nós vamos fazer vai ser 19,2, vê que aqui não tem que dividir por 1000, porque já está em kWh, vezes 30 dias, vezes o preço do kWh, que é de 40 centavos. Que é de 40 centavos. E aí o resultado dessa conta vai ser R$230,40. Então a resposta da nossa conta, R$230,40. E, voltando para as respostas do nosso exercício, lembrando que o Enem pede para que você responda aproximadamente, a resposta então é a alternativa E para esse exercício, relativamente fácil do Enem, desse conteúdo. Pessoal, só recapitulando aí então, para a gente fechar legal aí esse nosso conteúdo, como é que nós fazemos quando nós queremos calcular energia elétrica? Energia elétrica, geralmente em quilowatts-hora, vai ser calculada no produto da potência pela variação intervalo de tempo. Conversões necessárias e importantes que você precisa saber para usar dentro desse conteúdo. Então, para você encontrar energia elétrica em quilowatt-hora, potência. Se a potência estiver em watts, lembre-se, watts dividido por 1000, você encontra a tua resposta em quilowatts. Se o teu tempo estiver em minutos, lembre-se, minutos dividido por 60 te dá o teu intervalo de tempo em hora. Então, não pode esquecer de fazer essas conversões. O resto é cálculo, as contas são praticamente todas de multiplicar, e o conteúdo é relativamente fácil. Se você prestar bastante atenção, não tem como errar um exercício desse na tua prova do Enem ou no vestibular. Valeu, galera!